Olá pessoal, acredito que a gente está vivendo uma das piores crises dos últimos tempos e essa crise tem me feito refletir em pelo menos duas coisas. A primeira delas é que nós somos muito frágeis, qualquer coisa pode nos derrubar. Uma ameaça invisível tem matado tantas pessoas. E a segunda, que está ligada a essa, é onde é que está a nossa confiança? Onde é que está a minha confiança como ser humano? E a resposta para essa pergunta vai definir como é que eu vou lidar com essa crise, como é que a gente vai lidar com esse momento de caos que o mundo está passando. E a Bíblia traz a resposta para isso. Lá no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 5, tem o famoso Sermão do Monte que Jesus proferiu. Nesse sermão, basicamente, Jesus explica qual que é o perfil dos discípulos dele. Como é uma pessoa que segue a ele, quais são as características da vida dessa pessoa. Jesus fala que essa pessoa deveria ter um caráter aprovado, deveria ser uma pessoa íntegra, deveria ser uma pessoa com a espiritualidade correta, orando, em contato, em conexão com Deus. Mas também ele fala sobre as esmolas, que faz parte da caridade cristã. Até que ele chega no capítulo 6 e ele vai explicar agora sobre a diferença dos que são seus discípulos daqueles que não são seus discípulos. E ele fala sobre onde é que a gente ajunta tesouros. Fala, olha, não ajunte aqui na terra, porque aqui na terra ladrões roubam, a ferrugem pode corroer, mas vocês devem ajuntar lá nos céus. Lá ladrão não rouba, lá a ferrugem não corrói. E eu acredito que nesse momento é bem propício para a gente entender como isso é verdade, porque mundo afora, bolsas de valores, investimentos de pessoas estão caindo, estão sendo desvalorizados por causa dessa crise. E se a confiança e se a riqueza dessas pessoas é só o que tem nessas bolsas de valores, são miseráveis, não tem mais nada. Mas quando a gente ajunta lá nos céus, lá não se perde, lá não tem desvalorização, lá o dólar não fica alto, lá é diferente. E Jesus, após isso, ele ainda fala, olha, não dá para vocês servirem dois senhores, ou vocês vão servir a um com todo o coração e odiar a outro. E aí ele fala, mas ele explica, qual é esse outro senhor? Um é ele, o Senhor Jesus Cristo. Agora o outro é as riquezas, Jesus explica. Ou seja, Jesus coloca, de uma certa forma, no mesmo patamar, não em honra, não em glória, não em poder, mas sim no poder que tem de roubar o nosso coração, as riquezas. Ele fala, olha, não dá para você confiar em mim como Senhor e Salvador, mas também confiar e botar a sua confiança totalmente no dinheiro. Não, só dá para, tem que escolher um lado. Ou é Cristo 100%, ou então confie nas suas riquezas 100%. E aí a pergunta é, mas o que isso tem a ver com a crise que a gente está passando? E tem tudo a ver, porque Jesus começa a explicar a conexão entre o nosso coração, a nossa devoção a algo, ou a Deus, ou às riquezas, e como que a gente lida, como que a gente fica ansioso com as coisas. E ele fala assim, por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Jesus está chamando aqui aos seus discípulos, aqueles que estavam ouvindo ali em primeira mão, mas também a nós que estamos lendo a palavra dele, ele está chamando a gente a raciocinar. Qual que é a prioridade? Fala, olha, a vida é mais do que o alimento, e o corpo é muito mais do que as roupas. Então, para que se preocupar com essas coisas que são mais passageiras? E aí ele explica quem é que cuida do nosso corpo e da nossa vida. E olha o que ele diz. Observe as aves do céu, que não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus sustenta elas. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Jesus perguntou. Mais uma vez, Jesus está chamando a gente a raciocinar. Fala, olha para os passarinhos aí fora, olha eles todos saudáveis, todos aí bem alimentados, eles não semeiam, eles não têm a colheita deles, eles não fazem lá, preparam o pasto para botar as sementes, eles também não têm armários para guardar as comidas deles, mas mesmo assim, diariamente, o Pai que está nos céus cuida deles. E quanto mais a vocês, será que Ele não vai cuidar? Se Ele cuida de passarinhos dessa forma, Ele não vai cuidar de vocês? Jesus está dizendo isso para os seus discípulos, para mim e para você, discípulo de Cristo. Quanto mais a nós, Ele não vai cuidar. Mas aí ele ainda continua e diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora na duração da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir?
Observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem costuram. Perder o sono não adianta nada nas nossas vidas, não vai aumentar um minuto nas nossas vidas. As nossas preocupações são inúteis quando a gente olha os problemas que a gente tem. A confiança em Deus, pelo contrário, a confiança em Deus resulta em muitas coisas, resulta em tranquilidade, resulta em ter paz para dormir, sabendo que Deus cuida de nós. Lá no Salmo 4 diz que a gente deita e dorme porque o Senhor nos sustenta. Então, mesmo em momentos como essa crise, a gente pode ter certeza que Deus está cuidando de nós. E Jesus, ele chama a gente a olhar para uma coisa tão simples como uma flor. Mas ele fala, olha, se Deus está cuidando de uma flor dessa, quanto mais de vocês, será que ele não vai cuidar muito mais? E ele ainda afirma, ele lembra do rei Salomão, e ele fala assim, eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão foi o rei mais, provavelmente o rei mais rico de toda a Bíblia e o mais glorioso. Na sua época, diz a Bíblia que ouro e prata eram como pedras, de tanto que era rico, de tantas riquezas que tinha na época de Salomão. E Jesus está dizendo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios do campo, como essas flores do campo. E aí, de novo, Jesus apela aqui para o raciocínio. Fala assim, olha, se Jesus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Se Deus está cuidando de uma flor, que hoje existe com toda a sua beleza, mas amanhã pode ser jogada numa fogueira e ninguém vai nem notar que se foi, quanto mais a nós. Ele ainda diz, portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos. Talvez contextualizando agora, né, na atual crise, a gente poderia dizer, não se preocupem dizendo, cadê o álcool em gel, cadê o papel higiênico, cadê o fardo de arroz? Queridos, isso são coisas básicas da vida. Eu sei que pessoas estão nos mercados aí, não é à toa, não é brincando, estão realmente preocupadas. Mas Jesus chama a gente a confiar nele, não só no fácil, como, Senhor, que abençoe para que amanhã não chova, para que a gente possa ir ali, ter um bom tempo ali, jogar um futebol, fazer um churrasco, ter um piquenique. Não, Jesus está chamando a gente para confiar nas coisas difíceis também, quando estiver faltando o básico. Saber que Ele vai providenciar, que Ele vai prover, é o que Ele está dizendo. Não se preocupem dessa forma, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Jesus nos diz que a diferença entre nos mostra qual que é a diferença daqueles que confiam nele, daqueles que não confiam. Agora ele diz assim, porque os pagãos, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, é que procuram todas essas coisas. Aqueles que não conhecem a Deus é que estão loucos mesmo, loucos nas filas de supermercado, loucos aí por mundo afora, sem saber como vai ser. Por quê? Porque não tem a confiança em Deus, porque não conhecem a Deus. Mas ele diz, mas o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Ou seja, a gente pode confiar que Deus ele não está alheio às nossas necessidades. Ele sabe muito bem tudo que a gente precisa. Se lembre, não dá para servir a dois mestres. Ou você confia e serve a Deus, serve ao Senhor Jesus Cristo, ou você confia e serve ao seu dinheiro. Mas saiba que essa segunda opção, ela é fracassada. Porque o dinheiro hoje você tem, amanhã pode não ter. Jesus diz aqui que a marca dos que não conhecem a Deus é a ansiedade e a preocupação. E não é à toa que talvez uma das piores doenças do atual século seja a depressão. E claro que tem várias razões, várias causas para a depressão, mas eu tenho certeza que uma delas é a ansiedade, é a preocupação com o mundo que está, o caos que está nesse mundo de hoje. E como muitas pessoas não conhecem a paz que Deus pode dar, a confiança em Cristo Jesus, elas entram em grandes problemas, em grandes preocupações e ansiedades. Mas isso não é a atitude de quem confia em Cristo. Um pastor, uma vez eu ouvi ele dizendo o seguinte, às vezes nós somos cristãos nominais e ateus praticantes, porque dizemos, afirmamos, escrevemos nos nossos WhatsApps aí da vida que nós confiamos em Deus, mas quando chega na prática a gente age como ateus, como pessoas que não creem que Deus pode intervir em nossas vidas e fazer o milagre, trazer a provisão, o pão nosso de cada dia. Por fim, Jesus então explica,
Ok, se não é para a gente se preocupar com as coisas deste mundo, com o que a gente deve então se preocupar, Jesus? E ele fala aqui, então, mas busque em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus diz que a sua mente esteja voltada para as coisas mais excelentes, que a sua mente, que a sua vida seja 100% governada por Deus, e não pelas notícias dos jornais, e não pelos vídeos de WhatsApp, que a cada dia a gente recebe aí uma dúzia nos nossos WhatsApps. Jesus está dizendo que não seja isso que governe a sua vida, mas que a sua preocupação seja em buscar o reino de Deus e a justiça de Cristo em suas vidas, e todas essas coisas. Que coisas é essa? O básico, as coisas necessárias para a nossa vida serão acrescentadas. Ore pela intervenção, então, de Deus em sua vida, para que cada dia mais você seja humilde como Cristo, seja cada vez mais reto com a justiça que vem de Jesus Cristo. Ore também para que Deus intervenha na humanidade que tanto está sofrendo nesse momento. Ore para que o reino de Deus seja tanto em nossas vidas como neste mundo que está clamando, está sofrendo, mas que tantas vezes sofre sem buscar a Deus. Uma frase que há pouco tempo eu li que diz o seguinte: peça coisas grandes, e coisas pequenas serão dadas a vocês. Peça coisas celestiais, e coisas da terra serão dadas a vocês. Jesus encerra explicando para a gente qual que é o nosso limite. Ele fala assim: portanto, ou seja, diante disso tudo que eu disse, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Viver o hoje é o bastante. Viver o amanhã é pesado demais para nós. Como eu disse, é por isso que a gente às vezes fica tão ansioso, com tantos problemas, e que isso às vezes afeta a nossa saúde mesmo, porque a gente começa a pensar demais no amanhã. E com isso eu não quero dizer que não é para se planejar, não é para realmente, como é uma recomendação, façam aí um estoque de um mês, 2 meses, não tenho muita certeza de quanto que o governo está mandando, mas faça o estoque de alimento, mas não planeje sem Deus. Não planeje como se Deus não existisse. Faça o seu planejamento, mas sempre considerando que Deus está no controle. Pense, como a gente tem visto muito por aí, pense nos outros, sabendo que você não precisa comprar o mercado inteiro. Os outros podem comprar também um pouquinho, né? A gente precisa só do necessário. Confie que Deus vai suprir, mesmo que talvez você não tenha todos os recursos que gostaria de ter, mas confie que Deus vai suprir, ainda que você não tenha ali o álcool em gel que gostaria de comprar, ou aquela outra coisa que precisava. Saiba que Deus vai suprir a sua vida, naquilo que você precisa, Deus vai cuidar. Eu queria dizer aqui, para que você que já confia em Cristo, não desperdice essa oportunidade, meu irmão. Essa oportunidade tanto de mostrar para este mundo que nós temos uma confiança, uma esperança que vai além desse mundo, uma confiança que vai além das barreiras terrenas, porque o mundo afora está correndo atrás como se aqui fosse o único local, a única esperança estivesse aqui na Terra. Mas nós não, nós temos uma esperança mais excelente, uma esperança nos céus. Nós cremos que nossa vida não está limitada a esta Terra. Então aproveite essa oportunidade e ore para que as nossas vidas sejam luzes no meio desse caos que o mundo está vivendo agora. Mas ore também com expectativa para ver os milagres de Deus nesse momento. Eu acredito que nos momentos de caos e de crise são os momentos mais propícios para a gente ver os milagres de Deus. Então tenha expectativa de ver mesmo Deus fazendo milagres, tanto em nossas vidas como na vida daqueles que estão no mundo afora sofrendo. Mas se você ainda não é um discípulo de Cristo e não confia ainda em Cristo, eu também gostaria de falar para você o seguinte: se você está ansioso, achando que é o fim do mundo, talvez seja, talvez não saberemos. Mas a certeza é que coisas materiais não vão nos sustentar, não vão trazer nossa segurança aqui neste mundo. Você precisa de uma segurança que transcende esse mundo. Você precisa de alguém mais poderoso do que os seus esforços humanos. Esse alguém é Cristo, o Deus que se fez homem e habitou nessa terra. Há 2000 anos atrás ele veio nesse mundo para viver como nós. Ele se fez como um ser humano. Ele viveu como homem nessa terra. E ele veio para resolver um problema muito mais sério do que esse caos, do que qualquer caos que esse mundo pode passar. O problema que ele veio resolver é o problema da morte eterna.
Por causa dos nossos pecados, nós estamos condenados à morte eterna. Nosso pecado não foi contra o nosso vizinho, contra o nosso professor, contra os nossos pais, contra o presidente. Não, o nosso pecado é contra Deus. E contra Deus, qualquer pecado é passível de uma condenação eterna. E Jesus veio para resolver esse problema. Ele veio, viveu uma vida perfeita, morreu numa cruz, e quando ele morre naquela cruz, ele está pagando pelos nossos pecados para Deus. A dívida que nós tínhamos diante de Deus, Jesus pega aquilo ali e fala, eu estou morrendo no lugar deles. Por isso que Jesus veio resolver esse grande problema que nenhum de nós poderia resolver. Mas ele não ficou morto. 3 dias depois, ele ressuscitou. Ele voltou à vida corporealmente para declarar que todo aquele que crê nele, que confia nele, que coloca confiança nele, já não tem mais nenhuma dívida para com Deus, mas está perdoado. Eu quero terminar dizendo aqui um versículo de Romanos, capítulo 8, 31 e 32, que diz: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aqui é interessante você pensar, se Deus já resolveu o pior problema que nós tínhamos, que é o problema da morte eterna, que é o problema do nosso pecado diante dele, e se Deus enviou o Filho dele para pagar os nossos pecados, quanto mais ele não vai cuidar das coisas menores. E coisas menores, sim, essa crise é uma coisa menor comparada com o grande problema do pecado. Mas saiba que Jesus veio para ser a solução, tanto para a crise do pecado das nossas vidas, mas também para a crise desse momento, para que a gente não coloque a nossa confiança em coisas terrenas, mas que a nossa confiança esteja nele, sabendo que quando a gente buscar o reino dele, a justiça dele, todas essas coisas necessárias nos serão acrescentadas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça você para passar por esse momento e que depois possamos nos alegrar vendo o livramento, vendo como Deus cuidou de todos nós nesse tempo.